O Crespo, na quinta-feira, quando saiu dando porrada pra tudo quanto é lado lá, você acha que ele deu uma cutucadinha querendo ser demitido do São Paulo ou não tem disso? Não, cara, eu acho que não. O que acontece é assim, a gente que tá aqui, que acompanha de longe, já fica irritado, frustrado e com tudo que acontece de podre, com essa diretoria podre, com esses caras que estão destruindo o São Paulo. Você imagina um cara sério como o Crespo, vendo no dia a dia isso aí? Vendo como é que funciona o departamento médico, vendo como que é a preparação física, vendo como é o Belmonte no dia a dia, como é o Casares no dia a dia, vendo como trabalha o Rui Costa com contratação, vendo a turma do Sargento Pincel lá, o Dedé, o Zacarias. Você imaginou como deve ser difícil para um cara como ele? Para um cara que tem uma história como a dele tem no futebol, que conquistou o que ele conquistou, que tem o nome que ele tem. Você imagina o quanto deve ser difícil? Então... a cobrança vem por parte da torcida, né? Porque esses caras da diretoria do São Paulo não estão nem aí para nada. Eles querem... O objetivo deles agora é a reeleição e ano que vem reeleger o mesmo grupinho político. Então, o nível de cobrança do Crespo, da torcida, é alto porque é o São Paulo, é a torcida que cobra. Então, você imagina, ele não tem o que fazer... Né? Ele tá de mãos... O que ele vai fazer, velho? Ele tem que colocar o Ferreirinha de ala, porque ele não tem jogador. Ele falou na entrevista que tem 13 jogadores no departamento médico, ele trabalhou com 13 jogadores. Teve que esperar o Sub-20 jogar e teve que esperar os caras voltarem de viagem que foram convocados para a seleção. Então, o Crespo, ele assume uma postura que eu acho muito legal de treinador, que ele não é escudo desses caras. Ele não é escudo dessa laia aí que comanda o São Paulo. E ele sempre expõe esses caras. Então, mas os lesionados, a pergunta pro departamento médico, não vai perguntar pra mim. E esses caras que nunca dão a cara a tapa, né? Eles nunca falam. Hoje, o boletim médico que o São Paulo divulga não é nem assinado. Não é nem assinado. Não é nem o médico que assina. É qualquer um lá que escreve aquelas atrocidades lá. Então, eu fico imaginando o Crespo com a perspectiva que ele tem do ano que vem. Então, ele foi perguntado numa entrevista coletiva recente, ele foi perguntado para ele o seguinte: Crespo, como é que você, né, que foi um cara que teve uma trajetória e tal, que foi um baita atacante, que tá começando como treinador, agora você tem uma carreira que tá aspirando, né, crescer como treinador. O cara perguntou para ele assim: como é que é agora para você, no ano que vem, não aspirar nada? Não aspirar título, não aspirar nada. E ele falou: ótima pergunta. Ele admitiu que o São Paulo é pequeno, ele admitiu que o São Paulo não vai ganhar nada, ele admitiu que o São Paulo não tem estrutura, ele admitiu. Então, imagina para um cara como ele começar o ano, terminar o ano desse jeito e começar o ano sabendo que vai ser coadjuvante. Mais uma vez vai ser coadjuvante. Porque ele tá lá dentro. Esse presidente vai continuar mais um ano aí. Depois vai eleger alguém que é da turminha dele. Então você imagina, ele sabe que não vai mudar, ele sabe que vai continuar do mesmo jeito. Para chegar um treinador do São Paulo e dizer que a principal preocupação das contratações do ano que vem é o jogador ter saúde. Onde você já viu isso no futebol, da história do futebol? É a primeira vez que eu vi uma entrevista dessa. O cara fala: não, a nossa preocupação vai ser o jogador ter saúde, porque se não tiver saúde, caiu aqui, fudeu, se ferrou. Então, é isso. Foi isso que ele quis dizer, né? Exatamente. É isso que eu acho. Eu, sinceramente, se eu fosse o Crespo, eu não ficaria. Para você se juntar com essa gente aí, para você trabalhar com essa gente, sabe, você pega um cara de começo de carreira, que nem o Carpini, aí quando vem, era a oportunidade da vida dele, beleza. O cara vai, né? Tanto que eu acho que um dos problemas do Carpini foi que ele ficou deslumbrado. Ele se achava, né? Agora eu fui campeão daquele jogo lá que valia a taça. Quebrei o tabu, sou o melhor treinador do mundo. Se deslumbrou. Para esse tipo de treinador, acho que o São Paulo é hoje uma atração. Para um cara como Crespo, eu sinceramente não... E ele tá mostrando como todo jogador, como os últimos treinadores sempre fizeram, né? O Zubeldia era um pouco mais bunda mole, que ele, né, baixava a cabeça para tudo. Mas o Rogério Ceni, lembra da história da água da piscina do Rogério Ceni? Olha quanto tempo isso vem acontecendo, quanto tempo esses treinadores vêm jogando na cara. Cada entrevista do Crespo é um tapa na cara do Casares. Cada entrevista coletiva do Crespo é um tapa na cara do Casares, um tapa na cara do Belmonte. Só que esses caras não ligam de tomar tapa na cara. Eles não estão nem aí para tomar tapa na cara. Eles estão tomando tapa na cara há 4 anos e meio e não estão nem aí. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. São Paulo só está na frente pelo número de cartões vermelhos. Né? Porque jogos, vitórias, empates, derrota, número de gols marcados e sofridos, tudo igual. Né? O cartão vermelho está sendo critério de desempate. Então, assim, colocar a mão na consciência e falar qual que é a diferença para o Corinthians hoje, né? No aspecto administração. Qual é? Nenhuma diferença.
Você olha os contratos que têm sido feitos no São Paulo, totalmente questionáveis. Você olha para os patrocinadores que chegam e que você tem dúvida sobre o que acontece. Aí alguém falou aqui, olha o investimento que o Corinthians fez. Ok, perfeito. Mas nos últimos anos, olha o quanto que o São Paulo gastou com um jogador que nunca jogou direito. Precisamos relembrar do Poçante Orejuela. É essa gestão que contratou Orejuela. 5 anos de contrato. Estou errado, Gabriel? Ou foi outra gestão? Acho que foi, inclusive, a primeira contratação da Era Casares. Exato. Então, assim, esse tipo de coisa. Entendeu? Então, assim, isso retrata a péssima administração do São Paulo. Péssima. Péssima administração do São Paulo. E que isso acaba refletindo dentro de campo. E o meu medo é que no ano que vem eles chutem o balde. Leco 2.0. No último momento, por uma tentativa de entregar o time com uma situação melhor esportivamente, porque a minha pergunta, inclusive, né, Renan, você falou sobre a coletiva do Rui Costa, assim, com todo o respeito do mundo, mais uma vez, quando a gente faz as críticas aqui a um jogador, a um dirigente, é ao trabalho dele e não à pessoa, são coisas diferentes, né? Então não tenho nada contra o Rui Costa, mas a resposta dele foi um absurdo para mim. Porque aí eu pergunto o seguinte, o São Paulo tinha 4 competições no ano, 4 objetivos. Quartas da Copa do Brasil, né? Final do Campeonato Paulista, quartas da Libertadores e um 6º lugar do Brasileiro. Atingiu um e o 6º lugar do Brasileiro me parece basicamente impossível nesse momento. Não consigo ver o São Paulo chegando ao 6º lugar. Foi um fracasso esportivo? Eu falo, não, foi ruim o ano. Não foi um fracasso. Foi um fracasso. Foi um fracasso. Você estabeleceu metas esportivas e financeiras, claro. A meta esportiva, claro que é sempre ganhar, ser campeão. Ninguém tem dúvida disso. Mas você estipula a meta financeira e quando você não bate nas competições, você tem que cobrir vendendo jogador. E o São Paulo tinha uma meta de vendas que já tinha sido atingida há alguns meses e ainda tem a previsão de vender mais agora no final do ano, para cobrir buraco. Então olha a situação que o São Paulo chegou. Insustentável. Insustentável. E aí o pessoal comenta aqui no chat, mas o Casares já chutou o balde, fracassou, a dívida do clube aumentou em 600 milhões. Eu não discordo disso, tá? Mas o meu medo é que chutem ainda mais o balde. Dá um all-in, né, Chacon? Dá um Exato. all-in que vem e faz mais ou menos o que o Corinthians faz. Você perguntou, as duas gestões, as duas são uma merda, as duas são uma bosta. Sim. Mas a do Corinthians, ela extrapola um pouco mais porque elas estão cagando. Elas estão com a dívida lá e elas estão literalmente cagando. Contrata jogador para 1,5 milhão, 2 milhões, 3, 4 milhões. Eles não estão nem aí. Eles não estão nem aí. A folha salarial do Corinthians é maior que a do São Paulo. Essa é a ligeira diferença. Eu tenho medo que o São Paulo faça isso. É isso. Nesse último ano de gestão. Mas o que eu digo deles serem iguais, Renan, é o padrão de ajeitar a casa. A competência em ajeitar a casa. Porque antes, o ponto era... Eu gosto sempre de relembrar isso, né? Que o Casares fala que ele quis reconectar o torcedor com o clube. Né? Tá aí, reconectado. Torcedor sem esperança nenhuma de algo acontecer positivamente pro São Paulo. Sem esperança nenhuma. E agora era a parte financeira. Só que o São Paulo continua fechando no vermelho. Então você vê como não fecha a conta? Por isso, para mim, as gestões são iguais, com a pequena diferença que uma gasta muito mais, que é do Corinthians, do que do São Paulo. Só que o São Paulo já gasta muito. Desenfreado. Então, assim, eu tenho realmente o medo que no ano que vem, numa Sul-Americana, porque eu acho bem pouco possível que o São Paulo esteja na Libertadores, tá? Se estiver, para mim, vai ser um acidente de percurso e não algo que merece aplausos. Vai ser sem querer.
Vai ser sem querer. Foi o acesso a Libertadores culposo, né? Quando não há intenção de se classificar. Eu acho que vai ser sem querer uma classificação para Libertadores. E o meu medo é numa Sul-Americana os caras gastarem muito mais para... temos que ser campeões da Sul-Americana. Primeiro que ser campeão da Sul-Americana não gera pontos para a tabela Conmebol pensando no Mundial, no Super Mundial de 2029. E por que é importante o Super Mundial? Grana. O São Paulo tá quebrado. Então, assim, eu acho o futuro de São Paulo muito tenebroso. E tenho medo se não estão fazendo propositalmente para amigos tomarem conta como uma SAF nos próximos anos. Tenho medo se isso não é algo proposital para amigos dos atuais gestores tomarem conta por uma SAF via Galápagos, por exemplo. Porque aí você não consegue pagar Galápagos, o que você faz? Vai ter que fazer alguma negociação. E a negociação pode ser o próprio clube. Mas daí eles têm um ano para isso, né, Chacon? Ué, mas em um ano os caras conseguem caprichar, Renan. Se tem umas coisas que os caras conseguem fazer, é quebrar o clube rápido. Se tem uma coisa que eles são referência de fazer cagada. Porque assim... eu acho que o Andrei Rios, ele não conseguiu entender o que eu tô dizendo. Mas eu acho que vale puxar um pouquinho ali, o YouTube permite você voltar um pouco, ouve de novo, com calma, pega um bloquinho de anotação, vai anotando para ver se consegue fazer uma conexão. Vale a pena, tamo junto. Porque assim, eles têm um ano para conseguir esse objetivo que você descreveu aí, que pode ser que aconteça, né? Porque eu vejo a oposição se fortalecendo cada vez mais dentro do São Paulo. Vocês que estão mais lá dentro, Gabriel que está mais lá dentro do social, eu estou falando besteira ou eu vejo... Cria margem, né? Quando a situação tá ruim, a oposição também vai ganhar espaço, é algo natural. Agora, a oposição do São Paulo também é tão ruim quanto a situação. Eu falo com extrema tranquilidade. Os caras que estão hoje na oposição do São Paulo, que formam a chapa de oposição, eles são tão fracos quanto quem tá no poder, e tem até uma frase que é muito verdade, né? Pô, quem tá dentro quer ficar, quem tá fora quer entrar, e ninguém quer dar solução. Ninguém quer chegar, unir, conversar, propor debate, querem grito. E ninguém quer assumir a bronca de passar anos falando para o torcedor que é necessário segurar e, de fato, segurar as rédeas para organizar o clube. Porque ninguém quer ser o presidente esquecido sem títulos. Ninguém quer ser o presidente a chegar e falar, vamos ter que organizar a casa, não vamos gastar nisso, realmente segurar a onda aqui, ali. Ninguém quer ser esse cara. E outra, a oposição, vamos imaginar que a oposição entre no lugar dessa situação. No primeiro dia, eu acho que é um dever de todo mundo fiscalizar e ser a oposição de quem agora está no poder. Fiscalizar, cobrar, questionar. Não é porque é a oposição de quem é ruim hoje que vai ser bom no futuro. Pode até ser bom, mas questionar também quando errar. Mas tem 1000 acertos e 2 erros. Tem que questionar os 2 erros. Tem que questionar. E o questionamento não é numa questão de ser anti, ser hater e tudo mais. É numa questão de você ajeitar, aparar as arestas para tornar o melhor possível. Pelo menos esse tinha que ser o pensamento. Mas não tem nem quem queira ajeitar a casa, né? Pelo menos, nova portaria do parque aquático do clube tá realizado. Seu time vai contratar para 2026. Eu aposto que nessas últimas semanas você chegou a se fazer essa pergunta, até porque a temporada no futebol brasileiro tá acabando. Eu selecionei no vídeo de hoje que estão jogando fora do Brasil e podem voltar para o Brasil para 2026, jogadores que têm chances reais de atuarem por aqui mais uma vez. E o seu time não pode deixar essas oportunidades passarem. Vem conhecer esses nomes e me dizer quais você queria na sua equipe agora. Número 1, Bento. Começando pelo goleiro, um goleiro que tem chances reais de voltar para o Brasil para 2026 é o goleiro Bento, que esteve na última convocação de Carlo Ancelotti
na seleção brasileira. Hoje ele é goleiro do Al Nassr da Arábia Saudita, mas convenhamos, não vive dos seus melhores momentos. O Bento hoje é reserva no Al Nassr. E para ser justo também, não é que ele é reserva porque ele é pior do que o goleiro titular. Não é isso. Mas o Bento hoje é reserva porque lá na Arábia Saudita existe um limite em relação a estrangeiros que você pode colocar em cada jogo. E bem o time do Bento é um dos times que mais tem estrangeiros de alto nível. Então o técnico por lá, que é o Jorge Jesus, ele sempre quer colocar os estrangeiros de linha. Então ele coloca Cristiano Ronaldo, coloca João Félix, Sadio Mané, Coman, Brozovic. E nisso o Bento acaba meio que sobrando, por isso ele não tem sido nem relacionado. Ele tem 26 anos, contrato com o Al Nassr até 2028. Estar na reserva nesse momento, há poucos meses da Copa do Mundo, pode ser um risco para ele. De repente algum time do Brasil apresenta um projeto para ele, onde ele vai se titular e vai ter sequência, pensando em seleção e em Copa, certamente seria muito bom para ele. Número 2, o Wesley. O próximo jogador dessa lista está na mesma situação do Bento. O Wesley também joga no Al Nassr. Então, hoje, ele está no Al Nassr, mas não tem sido muito aproveitado. Justamente porque a concorrência para ele no time é pesada. Ele briga por posição ali com João Félix, com Sadio Mané, com Kingsley Coman. Alguns jogadores que têm vasta bagagem, vasta experiência em times importantes da Europa. Mané, por exemplo, jogou por anos no Liverpool, jogou no Bayern de Munique. Coman também jogou no PSG, jogou no Bayern. Fica difícil essa concorrência. Então o Jorge Jesus está sim disposto a liberar o Wesley. Pode rolar até um empréstimo. E aí que eu te digo que ele é uma oportunidade de mercado, porque é um atacante jovem, que tem só 20 anos, tem muita velocidade, tem um bom drible e cabe tranquilamente em vários times do Brasil. Ele foi revelado pelo Corinthians e quando surgiu, era tratado mesmo como um jogador muito promissor. Como ele tem contrato com o Al Nassr até 2028, eu vejo um empréstimo como muito acessível. Não se esqueçam que no começo desse ano de 2025, o Wesley chegou a ser cotado no Flamengo e no Botafogo. Número 3, Gerson. Indo agora para o meio campo, nós temos um caso que é um dos casos mais famosos de jogador que pode voltar para o Brasil em 2026, que é o caso do Gerson. Gerson está com 28 anos, até então estava muito bem posicionado, estava como capitão do Flamengo, titular do Flamengo, vinha sendo convocado para a seleção brasileira, mas acabou meio que dando um tiro no pé ao tomar a decisão, junto com o seu pai e empresário, de sair do Flamengo depois da Copa do Mundo de Clubes para jogar no Zenit da Rússia. Porque no fim das contas ele não se adaptou por lá, tem só 11 jogos desde a sua chegada, com apenas um gol marcado. E o pior de tudo pro Gerson é que depois que ele foi pro Zenit, ele nunca mais foi convocado pelo Ancelotti para a seleção brasileira. Ou seja, é um jogador que, para 2026, um time apresentando um projeto bacana para ele, onde ele vai conseguir ter minutagem em alto nível, esse com certeza volta para o Brasil, porque nesse momento a Copa do Mundo não é uma realidade para ele. No caso aqui, o grande problema da história aqui para contratar o Gerson nem seria o Gerson em si. Seria você convencer o Zenit a vender um jogador que assinou contrato até 2030 e que foi comprado recentemente por 25 milhões de euros. Ô, Theo, São Paulo. São Paulo. Bom, São Paulo eu estou muito tranquilo para falar, porque eu já fiz muitas críticas a essa diretoria e toda vez que você faz críticas a essa diretoria do São Paulo, principalmente ao seu presidente, o Júlio Casares, ele fica todo espetadinho e aí liga na diretoria da emissora, fica bravo e tudo. E graças a Deus é que a gente está rompido, porque a minha visão de futebol e de administração de time, de clube, é muito diferente da dele. Agora, com esse tempo todo que ele está à frente do São Paulo, o que aconteceu? Muitos dirigentes que poderiam estar hoje ou no futuro no São Paulo acabaram se afastando ou foram afastados. Esse show, por exemplo, do ex, além do dinheiro que ele coloca no cofre do São Paulo, aí tem um lado também que essa diretoria trabalha. É camarote para um, camarote para outro. Eles trabalham muito bem isso. Trabalham muito bem. Então eles foram ganhando. Hoje, eles têm uma força muito grande em cima dessas ações de repente, não, vai lá, faz a festa, faz isso, faz aquilo, em vez de ter ações no clube de futebol ou para os seus associados. Agora se fala no Diego Fernandes. Pouca gente conhece o Diego Fernandes. Eu conheço o Diego Fernandes desde que tinha 4 anos de idade, porque ele é filho de uma pessoa que foi muito amiga minha, trabalhou comigo durante
8 anos na Fórmula Indy. No começo a gente dividia quarto e eu me lembro dos problemas dele quando era garoto com o pai dele. Hoje a gente não tem mais relação porque cada um foi para um lado, tudo certo. Tem que saber o que aconteceu com o Diego Fernandes, porque o Diego Fernandes ele não vem de família rica. Ele não vem de família rica, ele entrou no mercado financeiro, ele cresceu dentro do mercado financeiro, eu estou acompanhando ele dentro do Instagram dele, ele está sempre com um monte de personalidade do meio artístico. Na verdade, ele trouxe, sabe? Ele que trouxe o... o Ancelotti. O Ancelotti foi ele. E por sinal, o pai dele trabalhava na Jovem Pan. Exatamente. Cara legal pra caramba. O Giba Fernandes. Gente boa. O Giba Fernandes. É um cara hoje que tem um entendimento de uma maneira muito forte. Agora, ele tá chegando... Ele tá fazendo esforço tremendo lá. Então, ele tá chegando, como eles gostam de falar, um outsider. Porque ele não tem nenhum apoio político lá dentro e nada. Então tem que ver o que vai acontecer. Mas a situação de São Paulo... Ele não tem, Theo, mas eu sei... que ele vem fazendo reuniões Sim, com ele é muito inteligente. Ele é muito inteligente. Ele é monstro em relação a isso, cara. Ele é muito inteligente. Jovem, inteligente, e é um cara que eu gosto. O Diego deve estar com, se o Alê tem 29, o Diego deve estar com, no máximo, uns 36 anos de idade. O São Paulo hoje, o torcedor tem que se preocupar muito mais com o fora de campo do que com o dentro de campo. É como o Quesada disse. A gente sabe muito pouco sobre a situação do São Paulo fora de campo, mas ela é horrível. É muita dívida e essa diretoria não tem mais da onde tirar. Quando os shows forem embora, acabou. Não tem mais da onde tirar. A ideia do São Paulo em relação a toda coisa de errado, politicamente, torcida, tudo que a Marília falou é verdade, tudo que o Godoy falou é verdade, o Theo... A gente estava discutindo, Godoy, há uns 2 meses atrás, se o São Paulo não ia cair, lembra? Sim. Os donos da bola? Sim. A gente está discutindo isso. O São Paulo está com 48 pontos, o Corinthians com 45, 2 times que não coisa nada, o Santos para cair e o Palmeiras covardemente entregou o título para o Flamengo. Qual a ideia do São Paulo em todo o contexto? De torcida, de presidente, de troca de treinadores, de tudo. De tudo. Quesada, você que é o monstro. Netão, o São Paulo só não caiu nessa temporada e só não caiu nas anteriores porque tem coisa pior, né? Então o São Paulo tem tido uma sorte de ter rivais que conseguem o feito de jogar menos do que ele nos últimos anos. Agora, historicamente, o que aconteceu? O Juvenal Juvencio vendeu para todo mundo aquela história do soberano, lembra? A casa... Soberano, e ele ele começou... E os caras pipoca, né? Os caras pipoca que tem medo de falar a verdade aí, né? É. O que ele fez no 3º mandato? Rasgou o estatuto. Qual o time democrático que tinha, que era o São Paulo? Exato. 1, 2 caras para ser o presidente. Olha o que o Juvenal Juvencio fez. Aí começa todo o problema. Foi? Aí veio o Leco, o pior presidente na história do São Paulo é você, Leco. Você é o pior presidente na história do São Paulo. É você, Leco. É você, o pior presidente da história. O melhor é o Marcelo Portugal Gouveia. 2005, o São Paulo, vocês lembram, ganha uma Libertadores e um Mundial. Aí ele ganha na sequência um tricampeonato brasileiro, que é algo inimaginável e muito difícil de acontecer. Depois disso, o Juvenal simplesmente achou, eu posso mandar embora o técnico, o Muricy, talvez ele não seja tão bom assim, aí eu vou mandar embora o médico, o fisiologista, o fisioterapeuta, porque o São Paulo é maior do que todo mundo. E não é. Né? Não se muda algo que é vitorioso. Mudou bastante. E jogador de futebol hoje não tá nem com o bicho, tá? Que na minha época a gente se preocupava com o bicho que a gente ganhava do jogo. Não existe mais isso, o que o Juvenal fazia, do que os outros faziam. Não existe isso. Acabou. Ou você dá o prêmio em conjunto pro time, ou não adianta isso. Acabou. Ou não acabou. E o Corinthians está nessa coisa ridícula que deu um prêmio de Campeonato Paulista, que ganhou o título, deu 4 milhões e 700 mil para um jogador. E quem jogou foi o Roberto, fez o gol do título. É justo isso? Está de brincadeira? E só para fechar, você citou o Corinthians, né? O São Paulo é igualzinho o Corinthians. Não tem diferença. É que a gente fala muito do Corinthians e fala pouco do São Paulo. A dívida do São Paulo é absurdamente enorme. O São Paulo não cria a mesma receita que o Corinthians. E se muita gente fala que o Corinthians em breve vai ter uma intervenção, eu não deixaria o São Paulo de fora de uma análise dessa, porque a situação do São Paulo é tenebrosa. A gente não faz ideia de como estão as finanças do São Paulo Futebol Clube. E o São Paulo, que era exemplo de tudo, hoje é exemplo